Pessoal, chegamos ao fundo do poço do canal. Eu tô respondendo um canal chamado Ciência de Verdade, cuja principal ideia defendida pelo canal é de que a Terra é plana. Porque, claro, a Terra parece ser redonda. Você olha no horizonte, ela parece que é redonda. Por milênios as pessoas acharam que a Terra era redonda. E para isso veio a ciência de verdade mostrar que, na verdade, as nossas intuições estavam erradas. A Terra, na verdade, é plana. Muitas observações, muitos experimentos, muita física teorética foi necessária para que finalmente os cientistas descobrissem a verdade oculta e que ainda continua oculta por uma série de conspirações e sociedades secretas do governo. Um exército de milhões de navios que fica rondando a Antártida, que na verdade é a borda do planeta. Então eles têm todo o perímetro lá da Antártida supervisionado por um exército de navios de guerra e tal. Então se alguém tentar se aproximar com um smartphone, alguma coisa assim, você invariavelmente vai ser destruído. Mas enfim, o canal Ciência de Verdade, ele não apenas nos mostra esse fato científico da Terra ser plana, como ele também nos mostra o fato de que o anarcocapitalismo é uma fantasia. E ele nos mostra isso com extraordinárias pesquisas científicas extremamente rigorosas, que são as pesquisas das visitas desse mesmo cara, que é um cientista, óbvio. Então ele visitou a Amazônia, e na Amazônia ele encontrou uns fazendeiros no meio do nada. Eu não sei se os fazendeiros eram na Amazônia ou são os garimpeiros. Mas ele teve um contato, uma experiência científica com duas sociedades anarcocapitalistas. Uma, um lugar no meio do nada com 4 famílias de fazendeiros. E o outro exemplo, garimpeiros na Amazônia, que totalmente não são fanfics, são fatos extremamente verídicos, verificados por periódicos revisados em pares e tudo mais, dos cientistas de verdade, não dos cientistas de mentira. Então, no caso da fanfic dos fazendeiros, uma das famílias, o cara matou as outras 3, 4 famílias tinham ido pro nada farmar lá e tal, e aí uma delas falou: bom, se eu matar as outras 3 vai ficar tudo pra mim. Então o cara matou as 3 famílias. No exemplo dos garimpeiros, uma Coca-Cola custa R$50 lá no garimpo. Aí o pessoal garimpa ouro e aí tem que comprar comida, e a comida é caríssima. Por que a comida é caríssima? Porque existe um monopólio. Por que existe um monopólio? Porque quando qualquer pessoa abre um mercado concorrente, o dono do mercado monopolista vai lá e mata o cara do mercado concorrente. E não tem polícia, não tem outros tipos de comércio. Segundo ele, essas duas sociedades são sociedades anarcocapitalistas, e isso prova que o anarcocapitalismo vai resultar invariavelmente nas pessoas se matando. Tá, agora vamos raciocinar um pouco. O que é um Estado? O Estado é uma organização que detém o monopólio do uso da força, do uso da violência. Nessa fanfic do fazendeiro que matou as outras famílias de fazendeiros, o que é esse fazendeiro nesse lugar? Não tem polícia, não tem outras pessoas armadas por perto, só tem 4 famílias, e um cara matou todas as outras. O que é esse cara? O detentor do monopólio da violência dentro daquele território. Como se chama isso? Um Estado. Em outras palavras, um desequilíbrio de poder. O poder ficou concentrado nas mãos desse cara e ele matou as outras famílias, assim como o poder está concentrado nas mãos do Estado, o poder de usar a violência. O Estado é um monopólio de violência. Mas não deem ouvidos ao meu raciocínio, porque eu não sou um cientista de verdade. Eu sou um cientista de mentirinha financiado pelos Illuminatis e tal. No caso do garimpeiro é mais óbvio ainda. Ele oferece um serviço monopolizado, ele não permite concorrência, ele mata os concorrentes, ou seja, o que ele é? Um detentor do monopólio da violência dentro de um território. Ele é um Estado. Ele está funcionando exatamente como um Estado. Como seria um exemplo de anarcocapitalismo nesse mesmo lugar? Seria, por exemplo, se existissem uma quantidade de mercados, cada um desses mercados tivesse seguranças armados, e se um deles tentar atacar os outros, são os outros que vão destruir esse que tentou atacar os outros. Só que é óbvio que no meio do nada, com um pequeno grupo de pessoas, é muito mais difícil existir equilíbrio de poder do que numa sociedade com milhões ou bilhões de pessoas. Quer ver um outro exemplo de anarquia? Os próprios países. Os próprios países não possuem um governo central
controlando todos os países. Então, se um país tentar dominar o mundo e tomar o poder dos outros, como nós vimos, por exemplo, a Alemanha nazista que tentou fazer isso, os outros países destroem esse exército que está tentando dominar o mundo. Anarcocapitalismo significa uma lei de propriedade privada que prevalece. Acontece o seguinte: o único jeito de produzir riqueza é a propriedade privada. Caso contrário, não existem trocas, e como não existem trocas, não é possível haver cooperação, uma produção de bens econômicos que vem das trocas voluntárias. Então o Estado ele consegue dominar enquanto houver algum comércio. Esse fazendeiro que matou os outros, ele vai fazer comércio com essas fazendas, e o garimpeiro que matou os concorrentes está fazendo comércio porque ele está trocando o ouro dos garimpeiros pelas suas mercadorias, ou o dono dos mercados do garimpo. Assim como o Estado está roubando pessoas que fazem trocas voluntárias, ou seja, o Estado é um predador da propriedade, o Estado é um predador do mercado, ele por si só não pode produzir nada, porque o método do Estado se constitui de roubo e o método do mercado se constitui de produção e troca. Então nós temos alguma riqueza, alguma produção e alguma troca, apesar do Estado. Então boa tentativa, mas não foi dessa vez que você refutou o anarcocapitalismo. Então é isso aí, pessoal, e não se esqueçam de não navegar até as bordas da Antártida, senão você vai ser destruído pelo exército de navios que fica 24 horas por dia rondando as bordas da Terra, que é plana. E muito obrigado e até o próximo vídeo.